Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo de número 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. 5 reis de Midian. Igualmente mataram à espada a Balaão, filho de Beor. Também os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e os seus pequeninos, e despojaram-nos de todo o seu gado e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, e Eleazar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel ao arraial nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas que vinham do serviço da guerra. E lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial, todos vós, tanto o que tiver matado alguma pessoa, como o que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e a todo artigo de peles, e a toda obra de pelos de cabras, e a todo utensílio de madeira. Então Eleazar o sacerdote disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode resistir ao fogo, falois passar pelo fogo, e ficará limpo. Todavia será purificado com a água de purificação, e tudo que não pode resistir ao fogo, falois passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e as cabeças das casas paternas da congregação, e divide-a em 2 partes iguais entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja, e toda a congregação. E tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens, como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos. Da sua metade o tomareis, e o dareis a Eleazar o sacerdote para oferta alçada ao Senhor.
Mas da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás 1 de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas ao todo do sexo feminino que ainda se conservavam virgens. Assim, a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor, 61. E houve de pessoas 16.000, das quais foi o tributo para o Senhor, 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. Ora, a metade que coube à congregação foi, das ovelhas, 337.500, dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, e das pessoas, 16.000. Isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou 1 de cada 50, tanto dos homens quanto dos animais, e os deu aos levitas que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, e os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias, e todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor. Foi 16.750 siclos, pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu perante a congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu?
Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: De certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errante no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar. E ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: Se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então assim voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres e os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um que está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: Como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade, depois edificaram a Dibon, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Jazé, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maqui, filho de Manassés,
foram a Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Avonte Jair. Também foi Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu próprio nome. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora no capítulo de número 33. São estas as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo os pontos de partida. Partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, afoitamente, à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etã e, voltando a Pi-Airote, que está defronte a Baal-Zefon, acamparam-se diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Partiram de Mara e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no monte Sefé. Partiram do monte Sefé e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em O-Agidgade. Partiram de O-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade, quando morreu no monte Or. Ora, o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam. Partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona.
Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam-se junto ao Jordão, desde Bete-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Também disse o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto a vós vos tenho dado esta terra para possuirdes. Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias. A família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor. O lugar que for por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá, segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E eu vos farei a vós como pensei em fazer-lhes a eles. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor,
e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, Esta casta não pode sair, senão por meio da oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhes restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos, e paz uns com os outros.